Vamos estudar a análise combinatória e o princípio multiplicativo. A análise combinatória é a parte da matemática que estuda problemas que envolvam agrupamentos de elementos sujeitos a certas condições especiais. Esse estudo tem aplicação nas ciências em geral, na engenharia, na estatística, na medicina e em outras. As operações de adição, de multiplicação, são exemplos de recursos matemáticos que nós vamos utilizar para análise combinatória para solucionar problemas que envolvam contagem. Vamos começar com o princípio multiplicativo. Se um evento ocorre em várias etapas sucessivas independentes de tal modo que, na primeira etapa, ocorre N possibilidades diferentes. Na segunda etapa, ocorrem N possibilidades diferentes. Na terceira etapa, vai ocorrer P possibilidades diferentes. Na K etapa, vai ocorrer K possibilidades diferentes. Assim, o número total de maneiras de ocorrer este acontecimento é igual ao produto do número de possibilidade de ocorrer cada evento, isto é, M vezes N vezes P vezes K, isto é, o princípio fundamental da contagem. Vamos observar agora este exemplo. Maria vai sair com suas amigas e, para escolher a roupa que ela vai usar, ela separou 2 saias e 3 blusas. De quantas maneiras diferentes ela pode se arrumar? Temos 2 decisões a serem tomadas independentes. A primeira é escolher 3 blusas, depois 2 saias. Logo, nós temos 3 vezes 2, 3 possibilidades para as blusas, 2 para as saias. 3 vezes 2, 6. Temos 6 maneiras diferentes de se vestir. Um restaurante prepara 4 pratos quentes, frango, peixe, carne assada e salsichão, 2 saladas, verde e russa, e 3 sobremesas, sorvete, Romeu e Julieta e frutas. De quantas maneiras diferentes um freguês pode se servir, consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa? Veja só, você tem que escolher dentre 4 tipos diferentes de pratos quentes. Depois, você tem que escolher um dentre 2 variedades de salada. Depois tem que escolher uma dentre 3 sobremesas. É só agora multiplicar as possibilidades. 4 vezes 2 vezes 3 dá 24. Então, temos 24 maneiras diferentes de tomar as decisões. 24 opções diferentes de cardápio. As placas de automóvel eram... 1, 2, 3. As placas de automóveis eram formadas por 2 letras, inclusive K, Y e W, seguida de 4 algarismos. Hoje em dia, as placas dos carros passaram a ter 3 letras, seguidas por 4 algarismos. Quantas placas tínhamos antes e quantas podemos formar agora? Antigamente você tinha na primeira opção uma letra, na segunda uma letra. Nas próximas opções, nas 4 números, um número, o segundo número, o terceiro e o quarto. Então, como a gente tem 26 letras no alfabeto, porque a gente vai contar com K, Y e W, temos 26 opções. Na segunda casa, mais 26 opções. Na primeira casa numérica, são 10 algarismos que vão de 0 a 9. De novo, mais 10 algarismos de 0 a 9. Mais 10 algarismos de 0 a 9. Mais 10 de 0 a 9. Vamos ter, então, 6.760.000 atuais placas de automóveis. Nós vamos ter, na atual identificação de placas de automóveis, você vai ter 26 opções na primeira letra, 26 na segunda, 26 na terceira letra. Depois, como os números e algarismos podem também se repetir, então nós vamos ter 10 opções que vão de 0 a 9, 10 opções na segunda casa numérica de 0 a 9, na penúltima casa numérica de 0 a 9 aqui também.
Vamos ter então 175.760.000 placas diferentes. Antigamente, o cartão da Mega Sena oferecia 50 dezenas para a escolha. De quantas maneiras diferentes você poderia preencher os cartões da Mega Sena? Olha, na primeira dezena você tinha 50 opções. Na segunda dezena, como você já escolheu um número, sobram 49 opções. Na terceira dezena, como você já escolheu 2, sobram 48 opções. Na quarta dezena, como você já escolheu 47, como você já escolheu 3, sobram 47 opções. Na quinta dezena, sobram 46 opções. E na sexta dezena, sobram 45. Usando o princípio multiplicativo, como cada escolha é independente uma da outra e uma tem que ser tomada e depois outra e outra para você pintar um cartão com 6 números, então você multiplica as possibilidades então. 50 vezes 49, vezes 48, vezes 47, vezes 46, vezes 45, você vai obter nada mais, nada menos que 11 bilhões 441 milhões 344 mil maneiras de preencher o cartão da Mega Sena antigo. No atual jogo da Sena, de quantas maneiras diferentes nós podemos preencher o cartão? No atual jogo, nós precisamos escolher 6 números diferentes em 60 números disponíveis. Então, na primeira dezena, você tem 60 opções. Na segunda dezena, como você já escolheu 1, sobram 59 opções. Na terceira dezena, como você já escolheu 2, sobram 58 opções. Na quarta dezena, como você já escolheu 3, 57. Na quinta, vai sobrar 56. E na sexta, você vai ter 55 opções. Usando o princípio multiplicativo, como cada decisão é independente, você tem que tomar uma de cada vez para preencher os 6 números. Então, nós vamos ter 60 vezes 59, vezes 58, vezes 57, vezes 56, vezes 55. Dá 36 bilhões, 45 milhões, 979.200 cartões diferentes. No sorteio da Loto, quantos cartões de 5 dezenas podemos jogar? O sorteio da Loto é um sorteio antigo da Loteria Federal. Na Loto você tinha 80 dezenas, que é o que equivale hoje a 15. E você tem que escolher apenas 5 serão sorteados, 5 números dos 80. Então, na primeira casa, você tem 80 opções. Pintou um número, sobra na segunda casa, na segunda dezena, 79. Para pintar o terceiro número, que é a terceira dezena, você vai ter 78 opções, porque você já pintou 2 anteriores. Na quarta dezena, vai sobrar para você 77 opções. E na quinta, vai sobrar 76 opções. Multiplicando todas as suas possibilidades, você vai obter nada mais, nada menos que 2 bilhões 884 milhões 801.920 diferentes cartões. Vamos fazer agora uma questão de vestibular, sabendo que o número de telefones não começam com 0 nem com 1. Calcule quantos números diferentes de telefone podem ser formados com 7 algarismos. Na primeira casa, você não pode usar o 0 nem o 1. Como nós temos 9 algarismos, como nós temos 10 algarismos que vão de 0 a 9, temos que tirar o 0 e o 1. Vão sobrar os números de 2 até 9. Então, você vai ter 8 opções. Na próxima casa,
Sobram 10 algarismos que vão de 0 a 9, você pode repetir à vontade. Na próxima casa, novamente, você tem os 10 algarismos. Na próxima 10, na próxima 10, na próxima 10. Então, nas 6 casas finais, nós temos 10 opções em cada uma. E na primeira, 8. Então, vamos ficar com 8 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Dá 8 vezes 10 a sexta. Nessa questão, para se responder a um certo questionário, preenche-se um cartão, apresentado a seguir como você vê abaixo, onde se deve marcar X em uma só resposta, sim ou não. Na primeira questão, você tem 2 possibilidades, sim ou não. Na segunda questão, 2 possibilidades. Na terceira decisão, 2 possibilidades. Na quarta decisão, 2 possibilidades. Na quinta decisão, 2. Usando o princípio multiplicativo, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 5 vezes 2 à quinta, equivale a 32. Nessa questão agora, como os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são formados números inteiros com 4 algarismos distintos. Dentre eles, a quantidade de números divisíveis por 5 é... meu jovem, você vai usar números divisíveis por 5. Então, a última casa tem que ser um número múltiplo de 5. Entre 1 e 6, os múltiplos de 5 são apenas os 5. Então, na última casa, você tem uma única escolha. Como a gente tem que formar números com 4 algarismos, e a última escolha tem que ser única, o número 5, uma única opção, sobram essas 3 casas. Na primeira casa, como você já tirou 5 aqui, os números têm que ser distintos, você já tirou 5, sobram 5 opções, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e o número 6. 5 opções na primeira casa. Como você já escolheu 5, já escolheu um número para ocupar a primeira casa, sobram 4 opções na terceira casa. E como você já escolheu 3 outros números, sobram 3 na penúltima casa. Usando o princípio multiplicativo, 5 opções na primeira casa, 4 na segunda, 3 e 1 na última, multiplicando dá 60, letra C. Se uma sala tem 8 portas, então o número de maneiras distintas de se entrar nela e sair da mesma por uma porta diferente. Então você vai entrar na sala e vai sair dessa sala usando uma outra porta que não pode ser a mesma que você entrou. Para entrar, você tem 8 opções, pois são 8 portas para entrar. Mas na hora de sair, como você não pode sair pela porta que você já entrou, sobram 7 opções. Multiplicando, 8 vezes 7, 56. No sistema de emplacamento de veículos que seria implantado em 1984, as placas deveriam se iniciar com 3 letras de nosso alfabeto. Caso o sistema fosse implantado, o número máximo possível de prefixos usando somente vogais. Olha, ele agora está perguntando os prefixos. Na placa de automóvel, nós temos os prefixos, que são as letras, e temos a parte numérica, que é representada pelos 4 números que vêm depois. Então, ele quer saber quantos prefixos diferentes você pode formar com as vogais. Lembre-se que as vogais são A, E, I, O, U. E os prefixos que nós temos nas placas são 3. Então, nós vamos poder usar no primeiro prefixo 5
5 vogais. No segundo prefixo, como a gente pode repetir a vogal que já veio, mais 5 opções. No terceiro prefixo, mais 5 opções. 5 vezes 5 vezes 5 dão 125 prefixos usando A, E, I, O. Quantos números de 4 algarismos diferentes tem o algarismo da milhar igual a 3? Jovem, você tem um número com 4 algarismos. Lembre-se, então, que o último algarismo é a unidade. Unidade, o penúltimo é a dezena, o antepenúltimo é a centena, e aqui é a unidade de milhar. A unidade de milhar é fixa, é o 3 que aparece aqui para você. Então, na primeira casa, você tem uma única opção, que é o 3. Na próxima casa, como você já escolheu um algarismo 3, você tem 9 opções. Na próxima casa, como você já escolheu 2, sobram 8 opções. E na penúltima casa, sobram 7 opções. Multiplicando as opções, então, 9 vezes 8 vezes 7 dá 504.